Graça e a paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que temos nessa noite de glorificarmos o seu nome, de render graças ao seu nome, de poder cultuá-lo em gratidão por tudo que ele tem feito por nós. Acima de tudo, obedecendo a convocação do Senhor para estar na sua presença em adoração. E depois para agradecermos por tudo que o Senhor tem feito por nós e por mais um ano, de graça que o Senhor tem derramado sobre a SAF dessa igreja. Eu confesso que fiquei muito feliz quando recebi o convite, pois me sinto da casa e para mim é um privilégio falar para a igreja no meio de irmãos e pessoas que eu me sinto muito à vontade. Então nós vamos fazer isso nesse momento. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 145 e nós vamos ler esse salmo que será o salmo da nossa abordagem nessa noite. Quero dizer que a pessoa que me levou a escolher esse salmo foi o próprio reverendo Sivaldo Almeida, pastor da igreja, mas ele não sabe disso não, sabe? Ele sabe que hoje apenas nós iríamos pregar, mas quando ele estava na correria de preparar a liturgia para os 120 anos do seminário, a formatura dos 120 anos do seminário, ele trouxe esse texto que foi um texto que levou todos os seminaristas, todos que estavam naquela reunião, a uma reflexão muito grande no que diz respeito a louvar o Senhor. E eu, sendo um receptor da mensagem que eu vi naquele dia, achei que esse seria um bom texto para estarmos estudando nessa noite. Então vamos ler esse texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para com todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da tua majestade, da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam, e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam,
porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor, neste momento, nos ajude a compreender a Tua Palavra, a ouvir a Tua Palavra e guardá-la em nosso coração. Que nós tenhamos, ó Deus, o entendimento nessa noite de como nós devemos proceder em louvor e adoração e gratidão ao Senhor. São tantas coisas, ó Deus, que nós precisamos corrigir, arrumar em nossas vidas, que nós não sabemos às vezes nem por onde começar. Nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Ensina-nos por meio dela e ajuda-nos para que nós possamos agradar o Senhor em tudo que fizermos. Que seja apenas a Tua voz nessa noite, que seja apenas o Senhor falando ao nosso coração. Abre as nossas mentes, ajuda-nos para que compreendamos a Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje é um dia de alegria, é dia de louvar ao nosso Deus. Embora nós não tenhamos tantos motivos assim para dizer que somos gratos, porque tem pessoas que acabam olhando para as circunstâncias e colocam ou concentram toda a sua vida naquele momento ruim em que está passando. E embora essa semana tenha sido uma semana difícil para muitos de nós, inclusive por causa da nossa grande perda que tivemos, nós hoje, queridos, temos motivo para louvar ao Senhor. Eu gostaria de iniciar dizendo algo do meu coração de verdade, sabe? Eu nunca encontrei a irmã Bia nesta igreja louvando sem alegria. Todas as vezes que eu estava ou cantando ou pregando, ela estava vibrando com o cântico, ou ela estava atenta com aquilo que estava sendo dito. Cristo deu a nós, nesse domingo, talvez um momento de dor, por causa da perda, mas também um motivo para louvarmos o seu nome, porque sabemos que a irmã Bia está com o Senhor, aguardando o dia em que juntos nós estaremos em louvor e adoração para sempre com o nosso Deus. O livro dos Salmos é um livro que trata sobre louvor e adoração. É óbvio que nós não podemos dizer que o livro dos Salmos fala apenas sobre louvor e adoração. O livro dos Salmos trata sobre doutrina, o livro dos Salmos trata sobre muitas coisas, mas louvor e adoração, cantar ao Senhor é algo que está intrínseco dentro deste livro. O livro dos Salmos é um livro de louvor e nele nós podemos aprender a fazer esse ato que nós vemos, ou que nós vimos tantas vezes a nossa irmã Bia fazer. E antes de falarmos qualquer coisa acerca sobre o texto que nós lemos, é interessante a gente frisar algo que parece que para muitos não é um consenso geral. Vejam, todo mundo olha para o livro dos Salmos achando que é um livro fácil de ser interpretado e de ser compreendido. Eu posso dizer, como seminarista, está aqui o meu pastor, capelão e professor, que não me deixa mentir, para mim o livro dos Salmos é um dos livros mais difíceis de serem interpretados. É uma tarefa difícil de interpretar, porque primeiro a gente se depara com diversos assuntos, e para encontrar uma mensagem central dentro daquele contexto não é fácil. Segundo, nós não conseguimos encontrar o contexto em que aquela passagem se dizia propriamente dito. E se eu estou dizendo que acho difícil, e aí eu realmente acho difícil,
Eu olho para trás e vejo homens como Agostinho, que escreveu 600 páginas sobre o livro dos Salmos e disse que ele não conseguia entender porque nós temos 150 salmos. Dentro desses salmos nós temos uma divisão, e essa divisão pega Davi e coloca no começo, depois coloca ele lá no fim, e nós não conseguimos compreender a lógica disso. Vejam que um grande intérprete, um homem que escreveu mais de 1000 obras, disse que o livro dos Salmos não era um livro fácil de ser interpretado. Então, quando eu olho para o livro dos Salmos e me atrevo a falar nele, entendo que estou dentro do contexto de todos os demais. Mas quando nós olhamos e procuramos compreender o livro dos Salmos, a gente passa a perceber que não só ele, mas esses livros poéticos, esses livros sapienciais, são livros difíceis de entender. O Salmo 145, que pertence ao 5º livro desse grupo de livros dos Salmos, porque o Salmo é dividido em 5 livros, e esse livro, o 5º, se inicia a partir do Salmo 107, vai até o Salmo 150, nós olhamos para ele e vemos Davi declarando, mostrando o seu prazer de louvar a Deus. Aqui o salmista expressou a gratidão que ele tinha pelo Senhor. Quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos Davi deixando claro que as dificuldades que ele havia passado haviam sido superadas. E ao olhar a mensagem que o salmo todo nos traz, nós vemos que a abordagem do salmista, ela não traz para nós algo simples, mas extremamente profundo acerca daquilo que é necessário ser feito por aqueles que servem ao Senhor. Adorar é o motivo pelo qual nós fomos criados. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para sermos expressão da sua imagem, conforme a sua semelhança. O nosso objetivo, ao olharmos para esses salmos, é no mínimo compreendermos a razão que temos de louvar ao nosso Deus, de engrandecer a Ele e de agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. E nós, irmãos, baseados nessas informações acerca do salmo, ou desse salmo, nós somos levados a pensar do privilégio que nós temos de adorar ao nosso Deus. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Nós somos privilegiados. E uma pergunta surge quando nós levantamos essa ideia de que somos privilegiados e olhamos para o Salmo 45. Por que podemos afirmar que somos privilegiados? A primeira resposta que nós temos diante dessa pergunta é porque Deus nos concede esse direito de exaltar e louvar a quem Ele é. Os versos 1 até o 3 mostram para nós que Deus nos concede esse direito de exaltar e louvar a quem Ele é. Veja que essa primeira parte do texto aqui, lido, ela mostra que Davi deu um testemunho enorme acerca da pessoa de Deus. Essa declaração que Davi faz aqui mostra para nós o relacionamento e a intimidade que Davi tinha em estar na presença de Deus e em adorar a Deus. Há aqui uma expressão hebraica, uma mudança verbal interessante. E essa mudança verbal que acontece aqui do primeiro verso e do segundo verso, denota para nós uma coisa interessantíssima, que é a atitude de Davi em expressar o relacionamento íntimo dele com Deus. Percebam que esses versos 1 e 2, Davi usa alguns verbos interessantes. Ele usa o verbo exaltar a Deus, né? Ele diz, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Ele usa o verbo bendizer,
ele usa o verbo louvar, e percebam que todos esses verbos estão na primeira pessoa, levando sempre ele a dizer, ele exalta a Deus. Quem está fazendo essa ação é Davi. Eu exalto ao Senhor, eu bendigo o Senhor, eu louvo o Senhor. Então Davi está chamando aqui a atenção para algo importante quando nós pensamos no aspecto do louvor, da gratidão a Deus. Nós não podemos olhar para aqueles que estão ao redor de nós e exigirmos que aqueles que estão ao nosso redor façam algo que é nosso papel primordial em ser feito. Primeiro, eu preciso louvar a Deus, eu preciso exaltar o nome de Deus, eu preciso bendizer o nome de Deus. Então o que vemos aqui é Davi dando um exemplo para nós. Você quer louvar a Deus? Você quer participar de um louvor a Deus por algo que aconteceu? Comece, faça você primeiro, exalte a Deus primeiro, porque é isso que ele faz. Ele primeiro exalta a Deus, e ele exalta a Deus, não como um ser qualquer. Veja como é que ele diz, na expressão depois do verbo, exaltar-te-ei, ó Deus. Não é qualquer pessoa, é Deus que está sendo exaltado aqui. Primeiro ele exalta o Deus, depois ele exalta esse Deus como Rei. Ó Deus meu e Rei. Percebam que conexão há quando nós vamos lá para Mateus e olhamos lá no capítulo 5, depois, aliás no capítulo 6, quando nós aprendemos a oração do Pai Nosso, como Jesus faz relação ao louvar na introdução da sua oração, quando ele diz: Pai Nosso que estais nos céus. Veja que aqui, assim como lá, Jesus está ensinando lá, que a primeira pessoa que deve ser exaltada, engrandecida, enaltecida, é a pessoa de Deus, e esse Deus é Rei. E ele não termina dizendo isso, ele termina dizendo principalmente que esse Deus que é Rei deve ser bendito para todo sempre. Mas o que é que deve ser bendito nesse Rei? O nome dele. E se existe uma coisa que todos os judeus sabiam prezar, era pelo respeito ao nome de Deus. O nome de Deus era algo tratado com minúcia, com um cuidado muito grande, até porque o terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então veja que Davi aqui mostra que quando nós entramos na presença de Deus para adorar, além de reconhecê-lo como Deus, e além de reconhecê-lo como Rei, nós também temos o respeito pelo seu nome. Então quando nós falamos de louvor e adoração, de exaltação a Deus, a gente está falando de algo extremamente importante, algo sério, porque nós estamos adorando ao nome que está acima de todos os nomes. Nós estamos na presença do nosso Deus, do Rei soberano, e isso mostra para nós uma coisa importante, irmãos. Nós precisamos ter reverência ao santo nome do Senhor. O nome de Deus é santo, e ele merece todo o respeito na hora em que nós abrimos a boca para louvar e engrandecê-lo. Veja que Davi tem um foco de bendizer a Deus e dizer que o seu nome deve ser louvado e bendito por um determinado período aqui. Vejam qual é o período que Davi diz que o nome de Deus deve ser bendito nos seus lábios. Ele diz: todos os dias te bendirei, verso 2. Mas percebam que ele termina o verso 1 dizendo também um outro tempo.
Ele diz que o nome do Senhor deve ser bendito, ou ele bendirá o nome do Senhor por quanto tempo? Por todo o sempre. Esse termo no original hebraico é por toda a eternidade. Deus deve ser bendito, deve ser exaltado por toda a eternidade, por todo o sempre. Mas ele diz que esse sempre, ele é feito todo dia. Veja que sabedoria do salmista. Ele mostra que o nome de Deus, ele deve ser louvado por todo o tempo, sem princípio e sem fim, para todo sempre. Mas isso acontece para nós todos os dias. Todos os dias nós devemos bendizer o nome do Senhor. E aí ele mostra que essa ação é uma ação que deve ser começada, deve ser entendida como algo que deve ser feito todo dia, mas ele termina dizendo que ele deve ser feito para todo sempre novamente. No final do verso 2 ele diz: e louvarei o teu nome para todo sempre. Essa é a ideia do salmista. Então vejam, irmãos, que logo quando ele termina esse segundo verso, no terceiro ele já diz a razão pela qual ele deve louvar ao Senhor. Ele diz: grande é o Senhor, é Deus que merece, esse Deus que merece o louvor, ele é grande e muito digno de ser louvado. E percebam que ele dá uma explicação melhor para essa grandeza de Deus, quando ele diz que essa grandeza é insondável. Ele está dizendo: olha, eu estou adorando a Deus porque ele é grande. Mas veja, não é só um Deus grande. Quando nós olhamos, a gente não consegue olhar o começo e o fim dele. Não é isso. Nós não conseguimos sondar essa grandeza de Deus. Não existe nada, nem na mente humana, nem dentro da NASA, que consiga prescrutar esse espaço de início e fim da grandeza desse Deus. O salmista foi privilegiado por Deus ter lhe concedido o favor de exaltar louvores ao grande Deus. E hoje, queridos, hoje nós também podemos afirmar que somos privilegiados, porque Deus concede a cada um de nós aqui. Ele já concedeu isso a cada um de nós aqui, e principalmente às nossas irmãs dessa SAF, por 56 anos, o favor de exaltar o seu nome, o direito de exaltar, de engrandecê-lo, de bendizê-lo, de louvá-lo por tudo que ele fez por cada um de vocês. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Rei, ele é grande e insondável, e glórias sejam dadas ao seu santo nome. Essa é a primeira informação que nos mostra que nós somos privilegiados. Primeiro, porque a nós foi concedido o favor de exaltar aquele que é Senhor e Todo-Poderoso. Segundo, porque Deus nos concede a graça de louvá-lo, não só por quem Ele é, ou porque aquilo que seu nome representa, mas por causa dos seus poderosos feitos. Os versos 4 até o 7 mostra para nós algo interessante a esse respeito. Nessa parte do texto agora, o salmista dá continuidade ao seu registro de louvor a Deus, porém agora ele informa que esse louvor virá pelos lábios de outros. Vejam que na primeira parte que nós lemos, é ele que assume o papel de louvar a Deus. Agora, nesses versos, ele mostra que esse louvor virá pelos lábios de outros. Percebam aqui algumas informações. Veja, ele fala que uma geração louvará, a outra geração o quê?
as tuas obras. Aí ele traz para ele, num determinado momento, dizendo: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade. Aí depois ele volta de novo a falar de outras pessoas. Falar-se-á do poder dos teus feitos. E aí ele volta a dizer que ele faz parte disso. Depois ele de novo faz o mesmo papel que ele faz no primeiro verso. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Percebam aqui que quando ele coloca que essa ação de adoração será feita por outros lábios, ele acaba se incluindo nessa ação também. O verbo aqui no futuro mostra para a gente que o salmista está não só anunciando, como falou nos primeiros versos, algo presente, mas algo que acontecerá e que sempre será a nossa expectativa como igreja do Senhor. Ver todos aqueles que Ele escolheu fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Quando nós olhamos essa expressão, quando ele diz que uma geração virá e louvará, a outra geração fará também essa obra, os feitos de Deus é reconhecido como algo não só histórico, mas algo prometido, algo que irá de fato acontecer, visto que ele não falha com aquilo que ele promete. Percebam que Davi aqui mostra o triunfo desse Deus, desse grande Deus, o Deus que fará gerações e nações exaltar o seu nome. Davi também mostra para nós aqui nesses versos, que essas declarações de louvor feitas por essas pessoas, foi para que elas entendessem que só existe um Deus, um único Senhor. E quando elas fazem essa declaração, Davi é levado a ver, a meditar, como está aqui no verso 5, no glorioso esplendor da majestade de Deus. Por que Davi traz essa ideia? Primeiro porque a gente entende que o judeu ele era muito recluso. Quem quisesse participar dos seus cultos deveriam ser inseridos dentro desse processo através de um grande ritual. A pessoa, para entrar dentro do judaísmo, ou um prosélito que deveria fazer parte desse culto, ou de tudo que essa nação agora entendia como certo fazer em obediência a Deus, deveria ser aceito primeiro, se fosse homem, com um ato de circuncisão, e depois um ritual de purificação, para que essa pessoa fosse incluída no nosso, ou dentro daquele contexto. Davi está falando aqui de algo que diante dos seus olhos não era tão simples de entender, porque ele aqui não está falando apenas daquela geração de judeus que viriam e que cresceriam e nasceriam seus filhos e descendentes, mas ele está falando de nações e da grandeza de Deus sendo divulgada por todos os lugares, porque este salmo aqui é um salmo que retrata o período do exílio babilônico. Mas pastor, peraí, Davi não é do período do exílio, então como é que ele vai fazer um salmo que fala acerca do período babilônico? Essa é a dificuldade que Agostinho passou a sentir quando interpretou os salmos, exatamente porque o desfecho do livro dos Salmos representa ou leva os que organizaram o livro dos Salmos a entender a grandeza de Deus na libertação do povo da escravidão. Se você olhar para o livro dos Salmos, ele mostra dentro da sua estrutura algo individual, porque cada salmo é um
texto único e ele interpreta-se dentro dele mesmo, mas há uma conexão do primeiro até o último salmo, tratando sobre o assunto da glória do nosso Deus dentro da história. O livro dos Salmos eu poderia compará-lo, assim como Gênesis de 1 a 3, que fala sobre todo o contexto das Escrituras. Mas quando eu olho para o Salmo 145, eu vejo Deus agindo de uma maneira grandiosa e mostrando a sua glória para aquelas nações que não conheciam o Senhor. E aí Davi para e diz assim: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas, porque só Deus poderia fazer algo com a grandeza que ele fez no meio das nações. Irmãos, nestes versos, uma série de razões para louvar a Deus nós temos. Aqui, se você for contar, há uma série de pronomes possessivos. Você vê Deus falando através de Davi, ou Davi registrando a grandeza desse Deus, dentro dos pronomes que ele aplica aqui dentro desse texto. Veja, uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos, no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas, falar-se-á do poder dos teus feitos, e contarei a tua grandeza, e aí vai. Percebam, irmãos, que Davi dá a apenas o direito de adoração, de louvor e de exaltação. Ninguém, absolutamente ninguém merece o louvor que pertence a Deus. Tua majestade, tua grandeza, tua bondade, tua justiça. E assim Davi atribui a Deus as razões para que qualquer pessoa, não apenas judeus, mas qualquer pessoa, exaltasse a pessoa de Deus. Queridos, se dermos uma olhadinha no passado, e não precisa a gente ir muito longe, basta apenas a gente ir para o dia de ontem, seria suficiente para observarmos a grandeza do nosso Deus. Ele fez o sol nascer, Ele nos deu a vida para podermos viver, e da noite para o dia, nós deitamos em nossa cama, e nos tornamos os mais frágeis dos homens, porque nesse momento nós estamos vulneráveis, a nossa casa está vulnerável, embora tenha um portão elétrico, uma cerca elétrica, uma porta com chaves, com tetra-segredos e tudo mais, uma pessoa poderia arrombá-la e entrar na nossa casa enquanto nós estamos dormindo, e ao entrar na nossa casa ela poderia fazer o que quisesse, mas veja como Deus é grandioso e controla todas as coisas. Enquanto nós dormimos, o Senhor está a nos guardar e a fazer com que as coisas aconteçam para a glória do seu próprio nome. Nós não precisamos ir muito longe, né, irmãs, para vermos que 56 anos é muita coisa. 56 anos de pessoas que entraram e saíram, de pessoas que viveram, ajudaram, colaboraram, mas acima de tudo, de Deus sustentando cada uma de vocês para o louvor da sua própria glória. Nós temos motivos para adorar, nós somos privilegiados, porque Deus nos concede a graça de louvar pelos seus poderosos feitos. E o meu desafio para vocês, igreja, e principalmente as irmãs da SAF, é: olhem os feitos do Senhor na vida de vocês, vejam o quanto Deus já fez, quantas bênçãos o Senhor concedeu, quantos livramentos o Senhor proporcionou a você. Pelo menos, se você não consegue ver no dia, perceba na noite que você dorme, e Deus
protege a sua casa e todos os que são seus. Pelo menos nisso, lembre do privilégio que Deus te dá de louvar pela graça dos seus feitos na sua vida. E então nós somos privilegiados, por quê? Porque Ele nos concede o direito de exaltar e louvar quem Ele é. Segundo, de exaltá-lo pelos seus poderosos feitos aqui. E terceiro lugar, porque Deus nos concede o direito de declarar a sua bondade e misericórdia. Somos privilegiados, irmãos, porque não é qualquer pessoa que abre a boca para falar que Deus é bom e misericordioso, mas Deus deu a nós, a cada um de nós, esse privilégio. Nessa sessão agora, o salmista vai continuar de maneira exaustiva a usar os pronomes possessivos. Percebam que até o presente momento, se você olhar do primeiro verso até o verso 13, já foram 24 pronomes possessivos ditos pelos salmistas aqui, dos 30 que tem dentro desse texto. Se você olhar bem aqui, o foco de Davi é exaltar os atributos de Deus, e são vários atributos que ele apresenta acerca da pessoa de Deus aqui. Ele fala da benignidade de Deus, ele fala da misericórdia de Deus, ele fala da longanimidade de Deus, da bondade de Deus, e de Deus ser todo poderoso. Está aqui dentro do verso 8 até o verso 13. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que a declaração do salmista tem foco, o foco em apontar um Deus que é grande, que deve ser exaltado por todas as nações, porque é bom e misericordioso. Irmãos, isso significa que Deus sente a nossa miséria, porque a misericórdia é isso, é você entender. A palavra ela tem um sentido não estático, mas em movimento, da pessoa entrar na outra pessoa e sentir aquilo que aquela outra pessoa está sentindo naquele momento da sua dor. Misericórdia é entrar na miséria do outro e senti-la e agir em favor daquela outra pessoa. A declaração do salmista aqui é que o Senhor age com bondade. Mas Ele age com bondade só para nós que somos crentes, irmãos? Olha o que o salmista diz no verso 9: o Senhor é bom para quem? Para todos. Então, jamais deveríamos, ou qualquer pessoa deveria abrir a boca para falar qualquer coisa de Deus, se não dizer que Ele é bom. As obras dele, segundo o próprio Salmo, são obras envoltas em misericórdia. Isso significa o quanto Deus atua em benefício daqueles que são seus. Por isso, a única coisa que resta aos homens é confessar os feitos de Deus e o seu poder. Nós vemos que ele vai encerrar essa parte aqui do Salmo, trazendo para nós o entendimento aqui no verso 13, de que o reino de Deus subsiste por todos os séculos, dando a nós o entendimento da soberana ação de Deus sobre todos os homens. O saudoso reverendo Kleiber, um grande músico, um pastor de um coração realmente transformado pelo Senhor, ele dizia uma frase que todo mundo gosta de repetir. Ele dizia: Deus é bom, e o resto é bagaço de cana. Todo mundo gosta de repetir essa frase do Kleiber. Quando não era isso, era bagaço de coco, né? Mas ele dizia: ou é bagaço de cana ou é bagaço de coco. E Kleiber, com toda a dificuldade que teve na sua vida, com todas as lutas que ele passou, e Kleiber cantava a bondade do Senhor. Um gesto
que mostra para nós o privilégio que nós temos e que esquecemos de realizá-lo nos momentos difíceis da nossa vida. Meus irmãos, eu não nego que nós estamos vivendo dias difíceis, mas eu também não posso negar que muitos de nós não têm enxergado a bondade de Deus, a misericórdia de Deus sendo derramada na sua vida. Muitas pessoas colocam Deus como culpados pelos momentos tristes que estão vivendo, ou quando não, aqueles que não conhecem, culpam a Deus pelas tragédias e pelas calamidades do mundo, pela violência e pela miséria que está espalhada por aí. A máxima é: como pode um Deus bom permitir que coisas ruins aconteçam? A questão é: onde uma humanidade caída nos seus delitos e pecados tem a capacidade de definir o que é bom ou o que é ruim? Onde uma humanidade pecadora pode questionar um Deus santo, santo, santo? Onde uma humanidade injusta, má e perversa, como nós lemos no Salmo aqui, no início do culto, pode acusar Deus de injustiça e de maldade? Como? Nós hoje temos o privilégio de fazer diferente. Queridos irmãos, queridas irmãs da SAF, nós temos o privilégio de declarar que Deus é bom e que sua misericórdia dura para sempre. Nós somos privilegiados. Deus nos concede o direito de exaltar e louvar quem Ele é. Deus nos concede a graça de louvá-lo pelos seus poderosos feitos. Ele nos concede direito de declarar a sua bondade e misericórdia, mas Ele também nos dá o prazer de experimentar a sua fidelidade. Os versos 13b até o verso 21, o salmista, nessa última sessão, vai nos mostrar o privilégio que nós usufruímos e não percebemos todos os dias. Vejam que agora aqui o salmista vai exaltar a fidelidade do Senhor. Veja como ele começa o salmo, ele diz: o Senhor é fiel. Fiel em quê? Em todas as suas palavras. Ele é só fiel em todas as suas palavras? Não, Ele é santo em todas as suas obras. E aí ele vai decorrendo aqui dos versos 14 para frente, o porquê e como Deus age com fidelidade. Vejam que no 14 ele já diz: o Senhor sustém os que vacilam. Ora, Deus é fiel, Ele precisaria sustentar aqueles que vacilam? Sim ou não? Não. Aqueles que se mantêm firmados na rocha, até poderia ser, mas eu pergunto: quem consegue ficar firmado na rocha sem o auxílio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ninguém. Mas Deus é tão fiel, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele sustenta aqueles que vacilam. Ele apruma os que estão prostrados. Veja que Deus fiel. Não merecíamos ser reerguidos novamente, mas Ele vai e nos apruma e diga: meu filho, eu quero você de pé. É assim que eu quero você. A palavra do Senhor mostra a fidelidade do Senhor, quando no verso 15 ele diz: em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dá o alimento. Ninguém merece, né, meu irmão? A gente merece que a chuva caia, faça a planta crescer e o alimento venha para nós? Não, mas Deus é tão fiel, Ele é tão fiel, que as pessoas esperam isso acontecer e Ele faz.
abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Gente, se eu for falar aqui, são tantas coisas que declaram a fidelidade do Senhor. Se olharmos as declarações feitas por Davi aqui, nós perceberemos que ele experimentou essa fidelidade. Ele viu nas palavras de Deus o quanto Deus é santo e que não tolera o pecado. Davi experimentou ele ser aprumado quando vacilou e caiu em adultério. Davi experimentou esperar no Senhor e Deus ouvir quando ele clamou por socorro. Davi soube que no tempo certo Deus o conduziria ao lugar que ele havia prometido. Queridos, Deus foi justo com Davi. Ele esteve perto de Davi quando ele o invocou. Ele acudiu Davi e atendeu o seu clamor e o guardou porque o amava. É o que diz o texto. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Mas ele diz: o Senhor guarda a todos os que o amam. Vejam que o texto mostra que Deus é fiel até para exterminar os ímpios e guardar aqueles que amam o Senhor, por causa da sua fidelidade. O salmista fala, escreve, registra a grandeza do Senhor. Queridos, Deus é fiel. Mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Isso é motivo suficiente para afirmar que nós somos privilegiados para louvar, exaltar e agradecer as grandezas dEle em nossa vida. Quantos de vocês já experimentaram a fidelidade de Deus? Eu quero concluir trazendo algumas questões importantes que podem ser usadas para aplicarmos em nossas vidas. Primeiro, nós somos privilegiados por poder louvar a Deus. Cristo rompeu a barreira que nos separava, o véu que nos separava dele. Ele foi rasgado de alto a baixo. E agora eu não preciso de mediador algum, apenas Cristo, para estar na presença de Deus e exaltar o seu santo e glorioso nome. Segundo, nós somos privilegiados e devemos exaltar e agradecer a Deus pelos feitos dele na nossa vida. Então a pergunta que a gente deve fazer todos os dias é: Senhor, me ajude a lembrar da tua graça, dos teus feitos na minha vida, para eu exaltar o teu nome quando eu te buscar. O maior feito da história foi realizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu naquela cruz em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós ressuscitássemos juntamente com Ele e pudéssemos glorificar o seu santo nome. Quarto lugar, irmãos, se lembre que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Não esqueçamos da bondade do Senhor. Ore a Deus, diga o quanto você é agradecido a Deus pela bondade dEle na sua vida. Diga a Deus o quanto você é feliz por saber que Deus derrama misericórdia sobre você. Um homem que merecia o inferno, mas que Deus deu o céu e a eternidade. Eu quero concluir dizendo que se nós não temos prazer para gastar o nosso tempo louvando e exaltando a Deus pelas suas grandezas, pelo seu nome, pelas suas obras, pela sua fidelidade,
nós também não teremos capacidade alguma de vivermos na eternidade com Ele, porque não teremos outra coisa a fazer senão exaltarmos, glorificarmos o nome do Senhor. Deus é fiel, irmãos, e nós só temos uma maneira de retribuir a sua fidelidade, vivendo para a glória do seu nome e reconhecendo quem Ele é. Hoje é dia de celebração, hoje é dia de celebrar a grandeza de Deus, que nos sustenta, ou que sustenta essas irmãs por 56 anos, que cada membro daqui da igreja, no Largo da Paz, e as igrejas do nosso Deus, continue entendendo que Ele é digno de ser louvado para todo sempre. Que o Senhor nos ajude a prestarmos a Ele o devido louvor para a glória do seu santo nome. Amém.